No ar. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa noite, ouvintes. Está no ar Debate Transamérica, ao vivo de Itaiobeiras para todas as cidades do Alto Rio Pardo. Você está ouvindo Debate Transamérica. Informação, notícias, polêmicas e opiniões no seu rádio. Segunda-feira, 19 de setembro de 2016. Eu, Alexandro, estou aqui para mais uma edição do Debate Transamérica. Neste momento, em Itaiobeiras, 29 graus. A máxima na cidade foi de 35 graus e a mínima será de 14 graus. O Debate Transamérica começa hoje a terceira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itaiobeiras. Hoje, o candidato convidado é o prefeito Danilo Mendes, que tenta a reeleição pelo PSDB. A Transamérica abre esse espaço para que os candidatos de Itaiobeiras possam apresentar os seus planos e projetos para o município. Acreditamos que os esclarecimentos são essenciais para o eleitor julgar as propostas e ideias de cada candidato. O tempo da entrevista é de 60 minutos, divididos em 2 blocos de 30 minutos, sendo retirados 4 minutos para o intervalo comercial. Hoje, a sabatina é com o prefeito Danilo e amanhã, terça-feira, será com o opositor Carlito Arruda. O prefeito de Itaiobeiras já está no estúdio da Transamérica. Boa noite, prefeito, e seja bem-vindo à Transamérica mais uma vez. Boa noite, Alex. Boa noite, ouvintes da Transamérica FM do Alto Rio Pardo. Tenham todos aí uma boa noite e uma ótima semana que se inicia, e bom trabalho a todos os nossos itaiobeirenses, a população do Alto Rio Pardo. Vamos lá, prefeito Danilo. Agora são 18 horas e 3 minutos. Vamos começar por... Vamos fazer uma seleção aqui bem rápida. Vamos lá. Na campanha anterior, você e o ex-prefeito Derneval foram processados por ter contratado 400 funcionários durante o período eleitoral. O processo culminou em multas para você e para o Derneval. Foi para a segunda instância, aquele lenga-lenga todo. Inicialmente, o Ministério Público e seu adversário à época, que é o mesmo de hoje, é lógico, Carlito Arruda, queriam a cassação da sua chapa. A pergunta é: dessa vez, como você está conduzindo essa questão de funcionários contratados? Na verdade, são quantos atualmente? Na verdade, Alex, essas contratações ocorreram sem, vamos falar assim, sem o meu conhecimento, até porque eu não era chefe do executivo na época. E eu, só para esclarecer, eu até aproveito a oportunidade, durante os 8 anos do mandato do Derneval, ele sempre dispensava os funcionários em julho, porque não tinha aula, foi principalmente na área da educação, esses contratos. Então não tinha o porquê manter contratos se não tivesse aula com os funcionários, vamos falar assim, sem o serviço para ser executado. Então era uma economia que se fazia naquela época durante um mês, para ganhar um mês de contratos, porque eram muitos contratos. E aí, no período eleitoral, foi feito novamente. Tanto é que esses contratos, a grande maioria, eram das mesmas pessoas que estavam trabalhando e não novos contratos de pessoas diferentes. O Ministério Público entendeu que não poderia ter feito isso, porque educação para a Justiça Eleitoral, ela não é reconhecida como casos de urgência, mas como já tinha sido dispensado os funcionários no mês de junho, então teria que reiniciar o agosto. Esses contratos foram feitos novamente, mas certamente com a grande maioria das mesmas pessoas. Esse ano nós fizemos o concurso público, na verdade fizemos concurso público no passado, e nós temos uma conversa com o Ministério Público para que nos casos de contrato, sejam só nos casos de licença, uma licença médica, principalmente em áreas de saúde, e todos esses contratos que na verdade nem estão acontecendo, se tivesse que acontecer, passaria pelo crivo do Ministério Público para saber realmente a necessidade. Então tem sido feito isso. Hoje, contratos, prefeitura, apenas contratos de lista de espera, porque nós temos praticamente
e mais de 30 funcionários cedidos ao Estado, a todos os órgãos estaduais, e aí você tem que suprir essas vagas de funcionários efetivos com contratos, mas seguindo a lista de espera do concurso público. Então nós temos um critério hoje para o contrato, não existe nenhum contrato hoje com a minha indicação, todos eles são através da lista de espera. Hoje não, então a prefeitura hoje está trabalhando sem contratados. Como eu disse, tem contratos através da lista de espera, do processo seletivo ou do concurso público. Esse é o critério determinado pelo Ministério Público. É monitorado ali, né? Sim, por quê? Teve casos, por exemplo, que as vagas, todas as vagas foram preenchidas pelo concurso, por desistência de alguns que não quiseram assumir, e ali ficou pessoas para poder serem contratadas para poder suprir. 1 ou 2 casos no máximo, que aí ainda teve a aprovação do Ministério Público. O restante está seguindo a lista do concurso. É como se fosse efetivos, mas sem a efetivação, mas estão lá graças às suas notas no concurso público. Ok, estamos entrevistando o prefeito de Itaiobeiras, Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Prefeito, na sua última entrevista aqui no Debate Transamérica, você disse que, se conseguir a reeleição, a sua principal meta seria a geração de empregos. E depois dessa resposta, a gente recebeu algumas mensagens, algumas pessoas me questionaram também, para que você detalhasse quais seriam as outras metas, pelo menos as outras 4 principais metas, para que o eleitor possa avaliar as suas 5 principais prioridades. Bem, nós temos a área da saúde que precisamos avançar. Quando você me perguntou uma principal meta, eu tirei principalmente a geração de emprego, que é o que as pessoas talvez mais pedem hoje. Clamor, né? Mas logicamente, e até pela situação que o país passa, a questão do desemprego ela é nacional. Mas a questão da saúde, certamente a gente tem alguns desafios, como eu falei durante a entrevista, ampliar o número de equipes de saúde da família, que quando eu assumi eram 11, hoje temos 13, pretendemos chegar até 16. Tem a questão do CTI neonatal, que a gente precisa inaugurar também. Tem ainda a questão da educação, principalmente é um grande foco, um grande objetivo, que é a criação de cursos técnicos profissionalizantes e os cursos de graduação, que isso já está certo com a construção da escola técnica. Tem ainda levar mais calçamento para outras partes da cidade, apesar que agora a gente está calçando em torno de 50 ruas, vai faltar muito pouco, mas aquelas pessoas que não recebem, elas ficam chateadas, querendo também, então essas pessoas também precisam melhorar a parte de infraestrutura da cidade. Então é isso, e a questão logicamente, que eu tenho falado, que são grandes objetivos, é a questão da crise hídrica, amenizar o problema da falta de água na cidade. Logicamente eu não sei fazer chover, mas a gente tem feito o possível junto à Copasa para a implantação das soleiras de nível, das barragens que foram construídas. E aí, Alex, só no meu mandato eu comecei com 2 e estou terminando o mandato entregando 4, na verdade mais 2, aumentando em 100%. A 5ª já está na programação, estive com o pessoal da Copasa e vai ser construída o ano que vem. Além disso, a questão da segurança pública, que a gente precisa avançar em parcerias com o governo do estado, que é o grande responsável pela segurança pública. Então vamos lá. Você elegeu aí 5 grandes prioridades para uma eventual reeleição. Empregos você detalhou muito bem na primeira entrevista. Vamos agora detalhar a questão da saúde, que você também apontou. Vamos colocar, só para o ouvinte pontuar, vamos colocar a segunda prioridade, saúde. Você citou o CTI neonatal. Tem o quê? 2 anos que está construído e falta equipamento e a instalação. Dá para atualizar essa informação da CTI neonatal? Se você quiser completar toda a pergunta da saúde, eu respondo tudo de uma vez. Não, vamos concentrar só nessa CTI, porque já é uma obra que está pronta. Só está faltando o quê? Faltando equipamentos? Poucos equipamentos. A quantidade mínima é computador, mesa, mas o grande problema do CTI neonatal não é o equipamento, que isso é o de menos. A questão dele é a questão da manutenção. Hoje, e aí explicar para a população, porque muita gente não conhece os meios que se consegue os recursos e como eles chegam até a cidade. Quando nós conseguimos esse CTI neonatal, em disputa, eu sempre lembro isso, as disputas elas acontecem dentro da micro-região e nós conseguimos trazer para Itaiobeiras, à época eram 10 leitos. Durante o processo, se colocou lá que 7 leitos teriam que ser leito canguru.
O que seria esses leitos canguru? Um aporte financeiro menor do que eram os 10 leitos originais. E essa mudança de portaria, ela tira mais ou menos R$100 mil mensais do custeio da época da implantação. E quem teria que assumir essa obrigação? O Estado de Minas, porque o hospital eles não assumem, a prefeitura também não tem como assumir esse custeio de R$100 mil mensais, e assim foi feito já em Pirapora. Tem ainda o de Brasília de Minas, o de Curvelo e o de Itaiobeiras na mesma situação. Eu já estive com o secretário de Saúde e ele pediu que a equipe viesse até Itaiobeiras, mas não veio ainda, para que fizesse uma análise dos valores atuais. Eu estou falando de valores de R$100 mil, valores de 2 anos atrás. Então tem que ser feito um novo valor da manutenção da equipe, que é uma equipe cara, para que o Estado faça esse aporte financeiro mensal para que o CTI abra. Então estou te falando que não é só o caso de Itaiobeiras, tem mais 3 cidades nessa mesma situação esperando o Estado colocar dinheiro, assim como colocou no CTI adulto à época. Ok, estamos entrevistando o prefeito Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Então que fique claro, as 5 grandes propostas que seriam prioridades do candidato é empregos, saúde, como Janela e o CTI neonatal, a educação, que seria os cursos técnicos, calçamentos de rua, a crise hídrica, né, que você falou na entrevista passada. Ô prefeito, você elegeu o calçamento de ruas como prioridades. Como que você encara essas críticas de calçar a rua no período eleitoral? Alex, a segurança pública também está aí. Eu citei 4, segurança pública. Em relação aos calçamentos, as pessoas muitas vezes acham que o dinheiro ele está todo o tempo nos cofres da prefeitura. Eles achando que você ficou esperando chegar próximo. Na verdade, o que acontece? Hoje só existe 2 formas de fazer calçamento público, calçamento de ruas. Ou você consegue recursos com os deputados ou os senadores, ou então você faz financiamento. Porque a prefeitura hoje, o recurso que a prefeitura tem é para ela manter o funcionamento dela. Não existe recurso sobrando para poder fazer obras. E calçamento hoje é algo caro. Então, uma cidade igual Itaiobeiras, o porte de Itaiobeiras, não consegue sair fazendo calçamentos com recursos próprios. Isso é ilusão. Quem prometer que vai começar a fazer isso, não conhece o retrato da administração pública. Então, nós conseguimos recursos com os nossos deputados, e aqui eu afirmo à população itaiobeirense que apenas os nossos deputados e os nossos senadores é que colocaram recursos para calçamento na cidade. Mais de R$6 milhões. Não tem 1 centavo sequer de deputado de oposição que foram até bem votados aqui. Então, você consegue o recurso, existem projetos que vão sendo apresentados à Caixa, tem que fazer correções, são várias correções. Mas, infelizmente, o país é um país que, muitas vezes, eles, lá em cima, em Brasília, eles querem fazer barganha com o voto do deputado. E acaba liberando recursos só em época de eleição, porque precisa de um voto do deputado em uma comissão, em um projeto de lei, e atrasa esses repasses. E nós conseguimos agora, quando o PSDB assumiu o Ministério das Cidades, que é o Bruno Araújo, o ministro Bruno Araújo, ele assumiu o ministério e fez o pagamento de todas as nossas emendas que estavam lá. Só lá foi em torno de R$5 milhões. No estado, junto ao Bernardo Santana, eu consegui mais R$1 milhão por indicação dele. Então, não é porque eu deixei para agora. Nós conseguimos o dinheiro agora, e afirmo, nós somos uma das poucas cidades que conseguiram o dinheiro agora. A grande maioria não conseguiu, foi em momento nenhum. Ok, 18 horas e 17 minutos, estamos entrevistando o prefeito Danilo Mendes de Itaiobeiras, é candidato à reeleição pelo PSDB. Danilo, chegou uma pergunta aqui que eu já vi muita gente comentando isso na cidade, eu vou aproveitar a sua presença e fazer. É de Gilmar Viana de Souza, ele é morador do bairro Planalto. Ele fala o seguinte: por que a prefeitura contratou 12 advogados e alguns passam o dia falando mal do governo federal na internet? Acho que fuxiquim, essas coisinhas, acho que não é o tema, né? A gente tá falando de uma política, mas vamos lá, eu tô aqui para isso também. Eu não tenho esse número de 12 advogados. O que acontece é o seguinte: a assistente social tem o seu advogado, a parte de licitação tem o seu advogado, nós temos o procurador-geral, a secretaria de obras tem o advogado dela. Então a gente fez o máximo possível para poder juridicamente
a gente se manter ilesos de algo que pudesse ser errado. Hoje, por exemplo, eu não assino nenhum papel que não passe pelos advogados. O setor de licitação antigamente não tinha um advogado dentro especificamente para o setor de licitação para fazer seus pareceres. E eu coloquei, até para resguardar, até para dar idoneidade a todos os processos. Então eu não vejo a questão dos advogados como coisa ruim. Eles zelam pelo patrimônio público, zelam para que as coisas sejam feitas de forma correta. Eu não vejo isso em nenhum momento como algo errado, se eu estou colocando a proteção da prefeitura em jogo. Agora... São quantos mesmo, prefeito? São quantos? Alex, aí eu vou ter que somar aqui, talvez no intervalo eu consiga somar para você, de imediato aqui de cabeça eu não vou saber. Mas, te passo esse número aí depois. Mas a questão de estar em rede social, falando mal de governo federal. Olha, falar mal do governo federal, são pouquíssimas pessoas que não falam. Acho que aqui na cidade eu sei e só mais eu os e outros. Levon. Talvez. Não, aí eu falo mal, mas eu defendo também. E podia fazer assim comigo também às vezes, né? Então, essa questão, eu não vou controlar a vida de advogado, de funcionário público, que eles devem falar em rede social ou não. Tem funcionário público que não vota em mim e que já manifestou em rede social, eu não estou atrás deles, falando com eles para fazer isso ou não fazer. Eles são independentes para poder fazer qualquer coisa fora de serviço. Quando fala aí, o Gilmar fala que é em horário de serviço, os advogados, eles cumprem o serviço dele e nem sempre é na prefeitura. Tem as questões que estão em casa, leva serviço para casa. Então essa questão eu vejo muito tranquilo. 18h20. Prefeito, o que aconteceu com o aeroporto que você prometeu na campanha anterior? Eu prometi diante de uma promessa. O Anastasia veio aqui em praça pública e garantiu que o nosso aeroporto sairia. Então, o Anastasia era um grande companheiro e é um grande companheiro, tanto é que colocou recurso para calçamento aqui pra gente, mas infelizmente ele não cumpriu com a sua promessa feita aqui pra gente. Durante o período que ele foi governo por 2 anos e no meu mandato, o Estado já entrava numa crise financeira difícil, situação difícil que está se assolando e agravando cada vez mais agora, e vários investimentos foram cortados. Inclusive falo que eu mesmo, sendo do PSDB, durante os 2 primeiros anos do governo, a gente recebeu poucos investimentos, porque não tinha recurso para poder fazer novos investimentos no Estado. Então eu prometi, porque ele tinha me prometido e prometido para a cidade em praça pública. Então a gente, quando colocou no plano de governo, foi através de uma promessa do então governador à época. Ok, tá chegando aqui muitas perguntas de cunho pessoal. O prefeito já declarou aqui que essas picuinhas não é o objetivo da entrevista e realmente não é. Infelizmente eu não vou entrar nesses detalhes de coisas pessoais. Vamos seguir aqui na nossa pauta. Só o seguinte, Alex, eu deixo meu telefone no ar. Essas pessoas que quiserem me consultar, que quiser denuncismo, a Rua do Fórum é a Rua Santa Rita de Cássia. Tá lá aberto diariamente, pode ir lá e denunciar. Se acha que eu tô desviando dinheiro, se acha que eu tô fazendo isso e aquilo, fiquem à vontade para fazer suas denúncias. Eu respondo todas elas que chegam e eu tenho certeza que eu tenho administrado essa cidade de forma coerente, com muito caráter. Mas meu telefone é 991 35 0767. Quem quiser falar comigo, quiser questionar qualquer coisa, eu sempre procuro responder quando eu posso. Essas questões de família trabalhando em prefeitura, questão de o que faz, não, isso aqui não. Esquece isso aí, vamos seguir na nossa pauta aqui. Prefeito, por que você não conseguiu concluir e colocar em manutenção o matadouro municipal, que inclusive é um dos alvos que você sofre muitas críticas em relação a essa questão do matadouro? Até porque já saíram comentários que gastou mais de 1 milhão lá naquela obra e ela está lá paralisada há um bom tempo. O que aconteceu com esse matadouro? Não, e realmente gastou mais de 1 milhão, recursos do governo do estado, principalmente, a época que o Derneval conseguiu. Me parece, Alex, o que o Derneval fala é que logo quando ele assumiu, várias cidades conseguiram esse abatedouro municipal, matador municipal para alguns. E infelizmente ele conta que isso foi um presente grego, porque o dinheiro era insuficiente
e teve que fazer por várias etapas. O governo do estado demorava muito para colocar recursos. E depois que nós conseguimos finalizar, já agora no meu governo, veio a questão das licenças. E aí são várias condicionantes que têm que ser cumpridas e veio greve da Suplan. Esses dias atrás mesmo estive lá para poder protocolar documentos. Perdemos até prazo por conta dessa greve e agora estamos reiniciando todo o processo de licenciamento novamente. A obra ela está concluída, o que nós não temos é a licença de operação dela, que depende de um órgão estadual. É engraçado, o órgão estadual, que é a Secretaria de Agricultura, nos cobra o funcionamento, mas o mesmo órgão estadual não libera a licença por conta da burocracia que é muito grande. Então o estágio hoje é o seguinte: a obra está pronta, dá para começar a funcionar, mas o que falta é a licença de operação que a Supran ainda não deu para a gente. Prefeito, Vinícius de Castro, ele pergunta o seguinte: nos últimos anos, Taiobeiras passa por uma grave crise financeira, o comércio local parou, nas palavras dele, não temos água suficiente para abastecimento regular e segurança é caótica, é alvo de críticas. E ele ele pergunta o seguinte: o slogan da sua campanha é Taiobeiras não pode parar. Aí ele está perguntando se isso não é uma contradição com a realidade atual da cidade. Eu conheço bem o Vinícius, é um dos apoiadores do opositor. E não só por ser apoiador, logicamente as pessoas que são contrárias ao nosso governo têm todo o direito de questionar. Mas é alguém que trabalha dentro da campanha, está lá o tempo todo, mas eu respondo tranquilamente. Agora, a pergunta é pertinente. Vamos lá. A questão de geração de emprego, como se isso fosse uma coisa só de Taiobeiras, os desempregados. O governo dele, do PT, que ele tanto defende em rede social, gerou mais de 12 milhões de desempregados nesse país. Será que não ia gerar ninguém aqui? Será que é só Taiobeiras que está assim? Ele é lá do sul de Minas, se não me engano. Vê lá na cidade dele também se não está igual. Eu acredito que aqui deve estar melhor, até porque ele veio parar aqui, né? E outra coisa, em relação à crise hídrica, eu não sei fazer chover. Esse ano choveu apenas 15 dias em janeiro. O ano passado já tinha chovido muito. A questão da seca, ela é geral. A água acabou em São Paulo, nos maiores reservatórios do país. Vê se as outras cidades aí também, que não tem uma barragem, que não tem seu rio perene, se não estão passando pela mesma situação que nós. Agora, os investimentos no meu governo foram feitos, e foram feitos sim. E só não foi feito o ano passado a barragem porque o governo do PT, que ele tanto defende, não fez a tempo. Segurou os recursos e não colocou recursos para poder terminar a barragem, colocou só esse ano para terminar a quarta. Se essa quarta tivesse sido feita o ano passado como estava no cronograma, nós não estaríamos passando por esse problema. Ninguém estava falando sobre falta de água hoje, porque o reservatório ainda estaria cheio. Quanto à outra questão, a segurança pública. Segurança pública, temos sim um problema de segurança pública, principalmente pela diminuição de número de policiais, a Polícia Civil com seus plantões regionalizados, coisa que a gente já está conseguindo, junto ao Bernardo, resolver essa questão de segurança, trazendo novos investigadores, delegados virão com a instalação da delegacia regional. Eu falo do problema, mas eu aponto a solução também que já está acontecendo. Agora, só falar que tem o problema e não falar como vai resolver, e falar que tem companheiros que vai resolver se não tem nem condições de saber como anda o processo, aí para mim já é muita falta de conhecimento. Ok, 18 horas e 27 minutos, já que você tocou nessa questão hídrica novamente, prefeito. Eu toquei porque me perguntaram. Essa questão das lagoas, foi perfurado um poço artesiano lá no Pão de Queijo, uma localidade conhecida como Pão de Queijo, que poderia amenizar a situação, pelo menos daquelas casas ali no entorno. Mas assim, de forma inacreditável, foi instalada uma caixa de apenas 10 mil litros e numa altura bizonha, a caixa ficou instalada muito baixa. Resultado, a água não tem pressão para chegar nas casas do povo. Esse tipo de serviço, assim, a gente percebe que sem o mínimo de planejamento, isso não te irrita, não? De maneira alguma, Alex. A questão é a seguinte: primeira coisa, eu consegui esse poço junto à Copasa, e a Copasa tem aberto vários poços aqui a meu pedido, para atender essas pessoas da lagoa, principalmente em Lagoa Grande e em direção à Lagoa Dourada.
Coisa que a Copanor já deveria estar fazendo há muito tempo. E aqui eu não vou culpar governo do PT não, porque isso é desde a época do PSDB. Mas a obrigação é da Copanor atender aquelas pessoas que a rede está ligada lá há quanto tempo e não ligam. Nem o padrão, uma Copanor tem dinheiro para poder ligar. E eu que estou assumindo, quando eu falo a prefeitura, o povo taioberense que está assumindo todas as despesas, colocando funcionário para fazer manutenção, para comprar cano, registro, comprei aquela caixa, comprei a bomba, fiz tudo isso, equipei o poço. Me pediram uma caixa de 10 mil litros, comprei essa caixa de 10 mil litros, e aí, infelizmente, não está dando pressão, mas nós já temos uma outra solução, que é fechar alguns registros, e se não der certo também com essa outra opção do registro, nós vamos talvez ligar até a bomba direto na rede para poder dar pressão e chegar nas casas. O que vai acontecer é isso, nós vamos tentar resolver o que não deu certo por enquanto, por hora, porque isso é uma tentativa de amenizar o sofrimento daquele pessoal que não tem água e que era obrigação da Copanor. Então, nós não temos expertise na área, isso é coisa do Estado, não era nem obrigação nossa nesse sentido de ligar uma caixa numa rede, estamos até pegando a rede emprestada, então não me preocupa não, se não deu certo nesse momento, vamos reparar o erro para que a gente conserte ele, para que a gente chegue água à população das Alagoas. 18 horas e 29 minutos, estamos entrevistando Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Na campanha anterior, você prometeu criar a SEASA municipal com toda a estrutura necessária, mas isso não foi feito. Aí aconteceu que os produtores e comerciantes foram deslocados para o pátio do ginásio. Eu gostaria de saber o que aconteceu, que a promessa não foi cumprida, e se é possível renovar esse compromisso, haja vista que eu particularmente acho super interessante a cidade ter uma SEASA municipal. Vamos lá. Primeiro que não foi, porque o local que a gente escolheu para poder ter o SEASA é um local que ainda vai requerer um pouco de debate junto aos feirantes, ao pessoal atacadista. No primeiro momento eles não veem com bons olhos de sair do centro da cidade para ir para o parque de eventos, que é o local que nós pretendemos colocar. Eles acham que é muito longe, que poderia perder as vendas por conta disso. Já tivemos uma conversa preliminar e não viram com bons olhos. E a questão também, porque até a discussão não foi adiante, por conta do parque de eventos. Quando eu assumi a prefeitura, o parque de eventos ele ainda não estava de posse do município, porque foi uma área que Deneval desapropriou. Existiu uma ação judicial onde a Carvo Vale não aceitava o valor proposto para pagamento e na verdade não aceitava nem a desapropriação. Esse processo ficou rodando por um grande período de tempo. Logo quando eu conversei com o desembargador em Belo Horizonte para ele poder resolver a situação, ele me deu um prazo de 3 meses, falou: daqui 3 meses eu te dou a sentença. Passaram-se 8 meses, eu fui atrás dele, perguntei por que ele não tinha dado a sentença, e ele comentou comigo que uma empresa, um espólio de uma família entrou na ação falando que a área era deles, então que não era da Carvo Vale, então ele teve que rever todo o processo. Aliás, até esse espólio tem por várias vezes bloqueado algumas transações que a gente tem feito para poder resolver problemas habitacionais até aqui da cidade. E aí, perdemos muito tempo com essa fase judicial, até que o desembargador deu para a prefeitura a posse do terreno para poder definir para quem vai receber lá na frente, que a gente não sabe nem quem é que vai receber, e o valor também ainda está em discussão. Depois disso veio o vendaval, que destruiu grande parte da cidade, e o parque foi um dos locais acometidos. Tinha que fazer um investimento grande lá na recuperação. Eu dei prioridade a reconstruir a parte da cidade, os prédios públicos, ajudar a população que necessitava, até porque nós não recebemos um centavo sequer para poder recuperar a cidade, tudo foi dos cofres municipais, e só depois que eu consegui dar uma prioridade ao parque. Agora o parque está pronto, essa primeira etapa dele, porque ainda existem algumas outras coisas que podem ser feitas, mas nós estamos dando encaminhamento e já prestes a receber a licença do Corpo de Bombeiros, algo que ainda nos falta para poder colocar em funcionamento. Isso já foi feito todo o processo, em breve, acredito que já no mês que vem, essa licença já sai
e a gente vai poder inaugurar o parque e sim rediscutir novamente a questão do Ceasa. Você está ouvindo Debate Transamérica. Informação, notícias, polêmicas e opiniões no seu rádio. 18h36, estamos de volta com o Debate Transamérica. Hoje estamos entrevistando o prefeito de Itaiobeiras, Danilo Mendes. Vamos lá. Prefeito, ainda você acabou de falar sobre essa questão da Ceasa Municipal. Tem um outro programa também que você divulgou na campanha passada, que era sobre a inseminação artificial para melhoramento do rebanho em Itaiobeiras, principalmente dos pequenos produtores. O que aconteceu que isso não foi feito e é um programa que pode ser renovado numa eventual reeleição? Alex, a gente chamou algumas pessoas para discussão, mas infelizmente nós passamos esses últimos 4 anos com uma crise hídrica enorme, onde as pessoas desfizeram do seu gado. Aqui no norte de Minas, talvez nós estamos numa época histórica onde temos o menor rebanho da história do norte de Minas. Todo mundo foi se desfazendo. Então a gente acabou que abortou um pouco essa ideia, porque as pessoas não tinham como manter o seu gado, não tinham como dar nem a água para poder manter. Muitas vezes a gente é pedido pela população caminhão-pipa para poder dar água para gado. A gente até nem está fazendo isso mais porque está faltando água para o ser humano. Não tem pasto para poder estar enchendo as suas caixas d'água aí na zona rural. Então a gente abortou essa ideia provisoriamente por conta da crise hídrica e por conta que aqueles que tinham aí o seu gado se desfizeram deles. Ainda nesse campo de agricultura, zona rural e tal, essa praça do mercado, especula-se que ela foi feita sem contrato de licitação, sem licitação, com dispensa de licitação. É verdade isso? Ô Alex, acredito que não. Eu vou te afirmar isso porque o setor de licitação, desculpa, ele é muito sério. A Raquel, que é a chefe lá, ela é uma pessoa muito séria. Ela não aceita, por exemplo, e aí as pessoas têm que saber de uma coisa: quando você licita uma obra, você faz um pregão, você vai para a concorrência pública, você não pode retroceder para uma dispensa. Então você faz uma dispensa se você não fez um pregão ou uma concorrência pública. Você não pode regredir na licitação. Então, como essa obra ela foi feita praticamente no final do ano, eu posso aqui falar para você que não foi por dispensa, porque ela foi uma obra de quase 150 mil reais. Então, eu acredito que não tem essa possibilidade. Só é feita dispensa para poder ganhar um prazo mais rápido, sem caráter de urgência, e aí sim pode ser feito. Nessa época, nós tivemos um decreto de urgência, por conta do vendaval aprovado. A queda das árvores. Quando você tem alguns decretos, você pode fazer dispensa de licitação. Então pode ser que tenha sido feita, mas a dispensa é feita normalmente, mas tem os envelopes, tem o pessoal que faz as propostas. A empresa que construiu essa praça do mercado, ela é doadora de sua campanha? Empresa não pode doar para a campanha. Está descartado. Empresa é proibido doar para a campanha. A Andréia, da rua Unaí, no bairro Newton Júnior, ela pergunta que sempre que procura o postinho de saúde e procura alguma consulta com o médico ou algum remédio, ou então vai na farmacinha, não tem o remédio, e ela gostaria de saber se tem como você solucionar esse problema, porque ela tá, nas palavras dela, sempre que ela ou a mãe dela precisa do remédio ou do médico, ela não encontra lá no posto de saúde próximo do bairro lá. Andréia, da rua Unaí, no bairro Newton Júnior. Do PSF União. Nós tivemos um problema com médicos porque 2 médicos deixaram a cidade. Infelizmente, a contratação de médico ela ocorre apenas em janeiro ou julho, que é quando forma novas turmas. Acho que eu falei isso aqui na entrevista passada. E agora já foi normalizada a questão dos médicos. Nós não temos nenhuma unidade sem médico.
Então está sendo feito o atendimento normalmente. Quanto à questão de medicamento, grande parte dos medicamentos é de responsabilidade do governador. Então a farmacinha de Minas, depois mudaram o nome agora no governo petista para Farmácia do Povo, é de responsabilidade do governo o envio de medicamento. Mas como a grande maioria dos repasses do governo estadual está atrasado, os medicamentos também atrasaram. Inclusive, no início desse mês eu autorizei a compra de R$30 mil de medicamentos dos cofres públicos da cidade, para poder amenizar essa falta de medicamento. Então a nossa parte nós estamos fazendo, até cumprindo aí o vazio que o Estado está deixando. Então, Andréia, infelizmente está acontecendo em Minas inteira, porque o Estado não está cumprindo sua obrigação, mas nós aqui na Prefeitura de Itaiobeiras ainda estamos comprando alguns medicamentos, aqueles mais básicos, de uso contínuo, para que não falte a população, principalmente a população mais carente. Mas infelizmente a gente não tem dinheiro para poder comprar toda a demanda que a cidade precisa. Felipe Cortes está perguntando se é possível você trabalhar no seu plano de governo alguma coisa em torno da diversidade e uma luta contra o preconceito. Porque, segundo ele, Itaiobeiras é uma cidade preconceituosa, e quais seriam as medidas possíveis no seu governo? Felipe Cortes. Eu acredito que isso é uma base familiar, né? É uma criação familiar. Eu acredito que a diversidade ela tem ganhado espaço cada vez mais aí na mídia. Hoje, Alex, as pessoas são muito mais aceitas do que há 10 anos atrás. Certamente isso vai evoluir. E tem o fato religioso, onde algumas igrejas aceitam, outras não. Então, isso é um amadurecimento da população de forma geral. A prefeitura, ela pode chegar através de campanhas, certamente, porque eu respeito qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de crença, de diversidade, de gosto sexual, de opção sexual. Por mim, eu me dou bem com todo mundo, e até acredito que os meus secretários, os meus funcionários todos, não tem problema nenhum com isso, até porque a gente não escolhe a opção sexual de ninguém. Muitas pessoas às vezes até condenam, mas chega lá na frente, tem um filho, tem um parente dentro da sua família passando por isso. Então eu não vejo isso de forma difícil de lidar, até porque a mídia hoje está tocando muito nesse assunto. Essas pessoas estão ganhando o respeito de todo mundo, até alguns casamentos já estão acontecendo, algumas conquistas estão sendo acontecidas na Constituição Federal, mas certamente da minha parte não existe o preconceito, e a gente pode de uma forma educativa trabalhar isso, não tem problema não. 18h44. Prefeito, em caso de reeleição, você pretende manter a mesma equipe de secretariado ou terá mudanças? As pessoas não sabem, mas quando eu entrei eu já mudei alguns em algumas áreas. Posso falar que a cultura, a saúde, o esporte, tivemos na parte de planejamento. Então, toda vez que a gente achar necessário revigorar, achar que as pessoas já estão cansadas e que tem outras com fôlego, com ideias novas, isso será feito, não tem problema nenhum. O governo é governo dinâmico, a gente não tem pessoas engessadas lá dentro. O que eu posso te falar é que vários secretários nossos já receberam propostas para assumir prefeituras em outras cidades. E aí a gente segura, até porque aqui eles têm o meu aval para poder estar trabalhando, tem a minha confiança, caso que não aconteça em muitos outros locais. Então, muitos condenam e falam de secretário tal, secretário Y, secretário X, mas esses aí já tiveram ofertas para estar trabalhando em outros cantos pelos resultados que nós já tivemos aqui na cidade. Os resultados que nós tivemos nos últimos 12 anos não é resultado apenas do prefeito e de vereadores. Tem uma grande equipe por trás e que é responsável diretamente pelos resultados obtidos aqui. Mas sempre que tiver necessidade de mudar, as mudanças acontecerão certamente dentro da prefeitura para que revigore e que venha pessoas com ânimos novos. Danilo, na sua concepção, será que não chegou a hora de Itaiobeiras começar a pensar em energia solar nos prédios públicos? Ou você não acha isso viável? Nós tivemos uma conversa com a empresa, a Solar, até que estava aqui com a gente um tempo atrás, mas depois não deu conta de manter os serviços, porque algumas prefeituras não estavam pagando, e aí estava atrasando também o serviço nosso de iluminação, e eles têm esse serviço. Começamos a planejar, a estudar
inclusive colocar lâmpadas de LED em todas as nossas escolas. Foi um projeto que demos início, mas depois paralisou por conta dessa empresa. Mas é uma opção sim. O sol do norte de Minas, segundo o estudo da própria Solar e de outras empresas, é o melhor sol do mundo inteiro. É aquele que que dura mais tempo durante o dia. Então, é uma possibilidade, certamente, e é uma boa ideia. Até agradeço quem deu a ideia, não sei se foi você ou foi outra pessoa aí, para estar economizando aí nos cofres públicos. E a questão da reciclagem do lixo? Chegou a hora de pensar nisso, haja vista que esse lixão é um retrocesso? Alex, infelizmente nós tivemos um grande problema. Nós tínhamos um prazo até 2014 para fazer os lixos, né, os lixões, mas não da forma que é hoje. E também a reciclagem estava nesse processo todo. Mas infelizmente, que são os aterros sanitários, mas infelizmente o governo federal prorrogou o prazo. Nós chegamos a criar um consórcio aqui no Alto Rio Pardo, Taiobeiras, Rio Pardo, Indaiabira, São João do Paraíso, enfim, várias cidades. Porque hoje, para você ter o aterro sanitário, para você ter a reciclagem, você tem que produzir em torno de 100 toneladas dia. E a cidade de Taiobeiras não produz isso, porque senão você não consegue manter o serviço. Por isso foi feito o consórcio. Mas quando o governo federal prorrogou o prazo das prefeituras, praticamente todas as prefeituras jogaram para frente. Prazo esse que volta agora para 2018. Então até 2018 as prefeituras terão que ter o seu aterro controlado, aterro sanitário, e também aí já pensando já nas reciclagens. Em caso de reeleição, o que você pretende fazer no setor de cultura? Principalmente essa questão de centro cultural, de teatro, biblioteca, cinema. O que você pensa sobre esse setor de cultura? Ô Alex, nós investimos em cultura na cidade, por mais que alguns achem que não, inclusive alguns até mais críticos. Sempre que nos procuraram, nós ajudamos a fazer suas viagens, a estar levando o nome de Taiobeiras para fora. Se não ajudamos todas as vezes, eu ajudei sempre que eu pude. Investimos na festa de maio. Em 2015, por exemplo, quando eu pensei em não fazer a festa de maio, que é o maior evento cultural que nós temos, vários comerciantes foram até minha sala me pedindo pelo amor de Deus para fazer a festa, para poder manter o comércio aquecido, senão teria que dispensar muita gente. E eu fiz a festa, mesmo falando com você com a situação financeira difícil, mas pensando na cidade e pensando em dar um pouco de alegria para o nosso povo. A festa cultural nossa, que é a festa de maio, a maior, nós fizemos lá, colocamos 2 palcos para dar oportunidade a mais artistas. Os nossos artistas nunca tiveram tantas oportunidades como tiveram durante esse mandato aí nas nossas festas. Logicamente que um ou outro quer ter mais oportunidade, quer ter mais espaço, acham mais merecedores do que outro. E é muito difícil de lidar sempre com o ego, com os desejos de todo mundo. Mas a gente investiu o que a gente pôde para poder melhorar a cultura. E a cultura não é só a questão de show, não é isso como as pessoas pensam. Temos aí festas na zona rural que nós mantivemos todas elas e ainda criamos algumas para poder até ajudar o pessoal do campo. E não são poucas festas que a prefeitura patrocina. Mas você acha que essa leitura de fazer festa, fazer eventos, é uma leitura errada de cultura, não, Danilo? Porque a cultura, aquela cultura de base, do teatro, do cinema, das videotecas, de biblioteca, você acha que não é hora de aprofundar mais esse nome cultura? Quando eu falo as festas elas têm momentos culturais nas festas, não é apenas o show. Na zona rural sempre tem seu momento. É lógico que a gente precisa investir mais. O Centro Cultural, por exemplo, que a gente tem até um espaço para isso, a gente tem até um terreno já pensando para isso, mas eu vou falar aqui o que eu tenho falado em algumas reuniões, falado para algumas pessoas. Nós tivemos um governo de escolhas. Infelizmente, as escolhas não são sempre o que as pessoas querem. Eu escolhi pagar os nossos funcionários em dia, tentar no máximo possível pagar os nossos fornecedores em dia, manter a ordem da cidade, porque a prefeitura, e como o país e como o estado está aí,
todas elas em situações difíceis. Não adianta achar que tem dinheiro sobrando para poder investir muito. Por mais que as pessoas achem isso é barato e dá para fazer isso. Mas olha só, como eu falei, voltando aos medicamentos, esse mês eu tive que tirar 30 mil que poderia ser investido em outra coisa para poder comprar remédio. O governo do estado está nos devendo 4 meses de transporte escolar. Eu estou tirando recurso de outra função para poder pagar esse transporte escolar, para não deixar as crianças sem ir para a escola. A merenda está em dia? Olha o governo do estado. Uma diretora confidenciou para mim que na escola tem merenda dia sim, dia não, porque o governo do estado não está pagando merenda. Então essa é a realidade que nós vivemos hoje. Logicamente, quando as coisas melhorarem, nós podemos pensar em investir mais nessa base aí da cultura que você tem falado. Mas eu tenho certeza que o Elton tem feito um brilhante trabalho, é um secretário de total confiança. Gosto muito do Elton, gosto muito do seu trabalho, dedicado ao extremo. Não tem sábado, não tem domingo, não tem noite que ele não está aí trabalhando nos seus eventos culturais. E logicamente precisamos avançar, lógico que precisamos e certamente vamos. 18 horas e 52 minutos, está chovendo pergunta aqui sobre segurança pública. Nós já falamos muito sobre segurança na primeira entrevista. Vamos aproveitar o tempo para outras coisas, para a gente não ficar batendo na mesma tecla. Uns está falando, questão pessoal também não vou perguntar mais, negócio de enriquecimento, muita coisa que pessoal não quero. Alex, deixa eu falar, enriquecimento, sabe, as pessoas elas imaginam as coisas e colocam isso como verdade. Eu falei na entrevista passada, eu moro de aluguel, eu tenho um carro, sustento a minha família com o salário que eu recebo, justamente é o que me mantém hoje, até porque eu deixei a minha profissão para poder dedicar à prefeitura. Eu não tenho uma outra função a não ser a questão de ser prefeito, porque eu sou funcionário efetivo. A minha esposa, ela é secretária de assistência social e que não tem mal nenhum nisso, tem o seu salário que ganha honestamente. Então, quem quiser depois, essas coisas, sabe, deixa a gente muito triste, a gente que trabalha diariamente, acorda cedo, dorme tarde, para poder dar conta do recado, para manter a vida das pessoas em dia, para falar que a gente enriqueceu. As pessoas acham que a vida do vizinho é sempre melhor do que a deles. Prefeito, Taiobeiras pode sonhar com uma pista de Cooper e de ciclismo na Avenida do Contorno, ou você acha que isso é uma ilusão? Não, não é ilusão. Taiobeiras é uma cidade projetada, é uma cidade estruturada que permite fazer isso. A nossa Contorno, ela tem espaço para poder fazer e inclusive faz parte já do nosso plano de governo para que a gente encaminhe isso. Dentro do plano de mobilidade urbana que foi discutido com várias pessoas, já está lá. E esse plano de mobilidade é um plano feito a várias mãos, já tem lá a questão da pista de Cooper, a pista de ciclismo para o pessoal da cidade. Essa questão de políticas para deficiente físico, tem algumas perguntas foram direcionadas sobre isso, e eu não vou citar o nome de todos porque a entrevista já está acabando, mas eu achei bem pertinente esse tipo de pergunta. Porque eles perguntam que tipo de política pode ser desenvolvida para cadeirantes, para deficientes físicos. Se caso você for reeleito, tem alguma coisa projetada para essa área? Nós já temos. O NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Nós temos a Judite e a Carol, que faz um trabalho com cadeirantes no polo esportivo, também em algumas praças. Logicamente não são todos que têm condições de participar, mas a prática é voltada ao esporte. Inclusive elas me fizeram um pedido para compra de cadeiras, aquelas cadeiras adaptadas já para basquete. Tá lá na minha mesa, o custo é um custo alto, mas quem sabe até com a parceria aí do comércio local, com empresários que a gente tem amizade, nós vamos correr atrás para que a gente coloque isso efetivamente em curso. Parece que é Júlio César, precisa te interromper, parece que é Júlio César, está faltando algumas vezes na digitação, ele está falando que a cidade não tem nenhum carro adaptado para levar a gente, ele fala nas palavras dele, na fisioterapia. Realmente, o carro na fisioterapia não é adaptado. Inclusive, temos lá no governo do estado, o Bernardo colocou um recurso para a gente e nós fizemos um projeto para comprar um carro maior e adaptarmos ele aqui. Então isso já está no pensamento nosso aí, porque o carro hoje lá é um carro 4 portas, mas que não é o funcional para o cadeirante. Mas a gente já está pensando nisso, a partir do momento que esse recurso for pago, porque a situação do estado está muito difícil de estar pagando o que foi prometido, mas assim que for pago a gente vai estar adquirindo esse carro aí. Guarda Mirim e Guarda Municipal.
era um compromisso seu e não saiu do papel ainda. E agora? Vamos lá, Guarda Mirim. Nós temos um problema com a Guarda Mirim porque o Ministério Público não aceita a Guarda Mirim no município. Entende que é um trabalho infantil. Na última reunião que nós tivemos com ela, ela comentou, se não tiver nenhuma denúncia, para mim, eu não tem problema. Mas se tiver uma denúncia, eu tenho que abrir um processo. Então... no Brasil inteiro? Porque estão fazendo vista grossa, segundo ela. Essas são as palavras dela, em relação à Guarda Mirim. Mas estamos discutindo, nós já temos uma outra vertente, que não é nem o Pró-Jovem, é o Jovem Aprendiz, que permite, dentro desse Jovem Aprendiz, permite a colocação dessa Guarda Mirim aí, entre aspas. Nós já tivemos algumas discussões, algumas reuniões, e a gente pretende tirar isso do papel. A Guarda Municipal, o nosso projeto de lei está pronto, são para 15 guardas municipais. Eu vou enviar para a Câmara ainda esse ano, estou esperando passar o período eleitoral para poder discutir junto aos vereadores. Eu não fiz isso antes, Alex, porque a Guarda Municipal ela tem um custo de mais ou menos R$80 mil. Então, como que eu ia tirar R$80 mil agora para poder manter uma Guarda Municipal se a gente está passando por essas dificuldades todas e ainda criar um serviço novo que não tem uma entrada de dinheiro externa? Teria que sair tudo do cofre da Prefeitura. Então eu vou estar mandando para a Câmara para aprovar, para o momento oportuno estar colocando ela em atividade. 18h57, chegamos ao final da nossa entrevista com o prefeito Danilo. Infelizmente não vai dar para fazer todas as perguntas, até porque eu ignorei algumas perguntas. Peço desculpa, porque senão ia descambar muito para o lado que não é a finalidade da entrevista. Mas, prefeito, tem uma última entrevista que eu gostaria que você esclarecesse para os ouvintes da Transamérica, é o seguinte: você, nos seus discursos, pelo menos nos que eu já ouvi, você insinua e às vezes até mesmo afirma de que seu adversário mente. Eu gostaria que você falasse para o ouvinte da Transamérica 3 mentiras contadas pelo seu opositor Carlito Arruda. Bem, eu vou falar o que me falam, porque eu não fico escutando o que ele diz, não. Eu não sou de ficar preocupado com o adversário, eu estou fazendo o meu trabalho. Inclusive estive no Planalto essa semana, semana passada, foi segunda, e um morador falou que ele fez uma reunião na porta da casa dele, dizendo que o asfalto está sendo feito lá, que esse dinheiro está na conta há 2 anos, e que eu só fui fazer agora, e que esse dinheiro era do Zé Silva. Coisa que é uma mentira escandalosa, porque o Zé Silva colocou um dinheiro, na verdade mandou um ofício falando que tinha colocado 250 mil pra gente. Esse recurso nunca foi empenhado e esse dinheiro nunca chegou. Aliás, de deputado nenhum chegou para calçamento de oposição. Em relação ao último comício que falaram que eu não fiz barragens, não fiz nada para poder conter a questão da seca. Fiz sim, fiz uma, e a outra está sendo concluída agora em novembro. Eu sou o prefeito que mais fez barragens, junto à Copasa, logicamente, e pleiteando. Então as ações nós fizemos. Infelizmente faltou a chuva para reservar a água. E aí, se ele souber fazer chover, coisa que ele anda falando, eu não sei. Também nem sei se ele fala isso. Outra situação, dizendo que eu tenho dinheiro para comprar a cesta básica. Eu não ando comprando cesta básica. Não ando fazendo isso. E que falta dinheiro para poder pagar os médicos do Viva Vida, que os médicos estão em greve. Os médicos do Viva Vida paralisaram o serviço porque o Estado não pagou. Porque estava com empenho no recurso do Estado. E ele atrasou, esse ano pagou 50% de uma parcela. Eu chamei os médicos para uma negociação e falei que o mês de agosto eu pagava, que era o que não estava sido empenhado ainda. E eles não aceitaram porque queriam receber os outros 3 meses. Mas agora o Estado pagou na última semana e o serviço já está sendo reiniciado. Ok, termina aqui mais uma entrevista com o prefeito Danilo Mendes. Prefeito, você tem 30 segundos para suas considerações finais. Tá vindo aí a Voz do Brasil. Eu só quero agradecer mesmo à população, o carinho que todos têm tido comigo, a paciência. Sabemos que foi um governo difícil para todos os prefeitos nesses 4 anos de mandato. Mas apesar das dificuldades, nós conseguimos muitos recursos aqui para a cidade. São 6 milhões de obras em calçamento, mais de 5 milhões de obras só em creches. E além disso, melhoramos e estamos avançando cada vez mais na saúde e vamos avançar muito mais no próximo mandato. Ok, termina o debate Transamérica, esperamos ter colaborado com a democracia e amanhã tem entrevista com Carlito Arruda, candidato do PMDB. Boa noite a todos e fica agora com a Voz do Brasil.